Irmãos, na EBD de hoje nós vamos seguir o tema da salvação. Estamos desde desse bloco que começou na semana retrasada falando sobre o tema da salvação. E na semana passada eu estava aqui e aí nós falamos sobre o significado da cruz, né, e qual foi a vitória que Jesus conseguiu nesse ato ao morrer na cruz no século I, né, da nossa era. E hoje nós vamos continuar falando sobre salvação, só que nós vamos nos deter ao subtema, na verdade, né, da remissão dos pecados e também da restauração. Relembrando a aula passada, como a gente falou sobre o significado da cruz, o que Jesus consegue na cruz? Né? Ele consegue a nossa reconciliação com Deus. Né? A palavrinha que eu citei na semana passada foi adunação. Né? E a adunação tem esse significado de reconciliação. Ou seja, Jesus conseguiu na cruz e com sua morte que nós fôssemos reconciliados com Deus. E a sua vitória, a partir daquele ato na cruz, ela teve efeitos. Alguns efeitos mais específicos, mais especiais, outros mais gerais, mais amplos, efeitos que perpassaram a história da humanidade até os nossos dias. Um ponto que nós vamos seguir a partir do subtema hoje, que é a remissão dos pecados, o primeiro, é por que deve haver perdão ou remissão de pecados? Falamos sobre o significado da cruz, falamos sobre a vitória que Jesus conquistou, mas um ponto agora que nos envolve diretamente é por que eu devo ser perdoado. Já que nós fomos o alvo daquilo que Jesus fez na cruz, a pergunta que fica agora para nós é por que nós precisávamos que Jesus fizesse esse ato? Por que nós precisávamos que ele morresse naquela cruz? Bom, como eu citei também na aula passada, tem contextos que são importantes para nós partirmos para responder essa pergunta. O primeiro dele, que era teológico, né, o primeiro contexto, foi quando a gente falou sobre a Trindade. Nós temos que ter os olhos do nosso Deus e daquilo que ele nos revela a partir do conhecimento de que ele é três em um. E o segundo, que toca diretamente no que vamos falar inicialmente aqui, é a questão do mundo caído. O mundo está destituído da glória de Deus. O mundo está corrompido, está pervertido, ele sofreu com a queda, né? Um evento que é muito importante na nossa doutrina cristã e que está localizado precisamente em Gênesis capítulo 3, né? A queda do homem. E é daqui que a gente parte para nós entendermos por que o ser humano precisa de remissão. Por que ele precisa de regeneração? Por que ele precisa de perdão? Então, a culpa, né? Vamos construir aqui. Qual seria, a partir desse entendimento de que o mundo está destituído da glória de Deus, de quem seria a culpa para chegar até o homem? Antes disso, tiveram pessoas que, claro, pensaram de forma diferente, cogitaram outras hipóteses. Algumas pessoas pensaram durante a época da igreja, né? Seitas, por exemplo, né? Como os gnósticos no século II, eles achavam que o mundo que está criado, da forma como está criado, da forma corrompida, da forma limitada, da forma pervertida, eles achavam que um Deus menor, derivado do Deus verdadeiro, tinha criado este mundo. E por isso este mundo seria mau. Estaria do jeito que está, cheio de violência, cheio de maldade, cheio de destruição, cheio de guerras. Ou seja, esse mundo não poderia ter sido fruto do nosso Deus bondoso, o Deus bondoso da teologia cristã. Então eles pensaram que certamente outra pessoa o fez. Só que um dos pais da igreja, por exemplo, Irineu de Lyon, ele na verdade contrariava esta ideia, ele não aceitou esta ideia, porque isso seria colocar nas mãos de outro Deus que não fosse o nosso, todo-poderoso, todo sapiente e onipresente, seria colocar alguma coisa que estivesse fora das mãos dele nas mãos de outra pessoa. Isso não combinava com o caráter do nosso Deus, não poderia fazer sentido uma coisa dessas. Não poderia ter sido um Deus menor.
que poderia ter criado este mundo. Ou talvez o mundo do jeito que está não poderia ter sido fruto daquilo que o nosso Deus criou, tendo em vista também o seu caráter bondoso, sendo que nós afirmamos que ele é totalmente bom, totalmente santo e incorruptível, imutável. Então, alguma coisa não está encaixando aí com aquilo que nós recebemos da revelação da doutrina cristã, com a realidade como nós vemos aí fora. Alguma coisa não está encaixando, né? Aprendemos aqui que Deus é bom, aprendemos que tudo aquilo que Deus faz é bom. Chegamos lá fora e na verdade, e talvez alguém possa dizer para nós, bom, bem-vindo à realidade, né? Aquilo que você ouviu é uma ficção, é um ideal, é uma coisa que está seria bom se fosse, né? Algumas pessoas até dizem dessa forma, mas este é o mundo real. Esta é a realidade, onde nós vemos desgraça, vemos mentiras, vemos violência e tantas outras coisas. O que aconteceu nesse meio do caminho para que as coisas fossem aparentemente desconexas uma coisa da outra? Então, algumas pessoas acharam, como os gnósticos, que talvez um outro Deus tivesse feito, ou até mesmo esse Deus que nós chamamos de bom. Mas, como eu disse, Irineu de Lyon discordou, ele falou que tudo que Deus criou é bom. A partir da revelação do Gênesis, nós vemos que todas as coisas que são criadas por Deus, Deus olha e fala, é bom. Deus cria os mares, são bons. Terra é boa, os animais, bons. Chega ao ser humano, muito bom. Então o que aconteceu? A culpa não deveria ser de Deus, provavelmente. Será que a culpa então seria, tirando a questão de um Deus da jogada, ter feito alguma coisa para o mundo ficar do jeito que está? Seria então culpa do diabo, por exemplo? Bom, isso era também uma visão que foi colocada no século III, muito percebida na forma como os maniqueístas, por exemplo, enxergavam o mundo, porque colocavam alguma coisa parecida com o diabo em equivalência ao Deus Todo-Poderoso. Alguém páreo a Deus que talvez teria invadido o mundo, invadido a criação e tornado a criação como ela se encontra hoje. Mas também nós caímos na problemática de que talvez isso desqualificaria o nosso Deus como soberano completo. Um Deus que se intromete na ordem que esse outro Deus criou, então certamente podemos deduzir que no máximo aí tem duas pessoas brigando por espaço, mas soberano mesmo ninguém é, já que ele não consegue manter as coisas da forma como foi criada. Então, também não poderia ter sido o diabo. E Santo Agostinho, né, Agostinho de Hipona, que fez parte da seita maniqueísta, ele sai do maniqueísmo, se converte ao cristianismo e ele oferece uma resposta a esse problema da criação corrompida, da criação pervertida, que muitas vezes nós conhecemos pelo o conceito do problema do mal. E Agostinho diz o seguinte, bom, não poderia ter sido Deus, ele é soberano, não existe qualquer outro ser que se iguale a Deus, né? Por mais que seja mal, não exista ninguém que possa de fato mover qualquer coisa se não for da sua vontade, se não for da sua determinação. Então alguma coisa aconteceu sob a permissão de Deus que envolveu um outro agente. Talvez o diabo tenha feito parte, e nós sabemos disso por causa do relato bíblico, mas a queda da criação foi resultado especialmente de uma atitude humana. Quando nós olhamos para Gênesis capítulo 3, o paraíso está montado, Deus faz uma prova com o ser humano, o diabo influencia, concede persuasão, concede, de alguma forma, com que o ser humano se coloque num lugar a qual não lhe é devido, né? Porque a queda, psicologicamente, ela parte desse entendimento humano. O ser humano, propriamente, o que o diabo fez não foi dizer para o homem, vá por aqui, siga por aqui.
Não foi uma opção propriamente colocada. Mas o que o diabo fez foi o seguinte: o que você acha? O que você acha daquilo que Deus falou? Se antes o homem ouvia o que Deus falou e prontamente atendia, prontamente respondia, agora o que o diabo faz é colocar uma dúvida e falar assim: o que você acha? Em outras palavras, Deus, ele é o juiz sobre todas as coisas, mas será que ele é um juiz tão correto assim? Por que que você não toma esse lugar e, pelo seu juízo próprio, faz a sua escolha, sem influências, né? Sem pessoas que possam lhe orientar? Seja autônomo, tome as suas próprias decisões, faça o que você quiser, faça os seus próprios julgamentos. Mas uma coisa que de pronto já perde a vista no ser humano é que, bom, Deus é um juiz correto e muito consistente porque ele sabe de todas as coisas. A criatura não sabe de todas as coisas. Então, só para um juízo, se é que podemos dizer perfeito, um julgamento à altura da perfeição, no mínimo o ser humano teria que saber todas as coisas. E nós não sabemos. Então, nós não temos capacidade para tomar as rédeas da criação, as rédeas do cosmos, de tudo que existe. Deus é o interpretador, vamos dizer assim, legítimo sobre todas as coisas. Tem uma frase que é atribuída a Cornelius Van Til, que é um apologeta reformado do século XX, que ele diz que nós temos que pensar os pensamentos de Deus depois dele. E o que isso significa? Significa que aquilo que Deus diz sobre as coisas, aquilo que ele revela a nós sobre tudo que existe, é a visão correta das coisas. Quando nós tomamos um partido diferente ou um caminho diferente para entender as coisas, entender o mundo, entender as pessoas, entender o ser humano, nós estamos tomando um outro caminho. Um caminho divergente da forma como Deus criou as coisas, da forma como Deus enxerga as coisas, sendo todo onisciente. Bom, então foi o ser humano que propriamente foi o agente dessa criação corrompida. A partir daquela queda, no Gênesis capítulo 3, o mundo como nós conhecemos hoje está do jeito que está. O mal às vezes impera, às vezes parece que Deus não está no controle de nada. A nossa percepção humana nos faz experimentar sofrimentos, guerras, egoísmos. As batalhas, como diz o apóstolo Tiago, saem do nosso coração o tempo todo. Nós temos conflitos, às vezes a troco de nada, por uma situação simples, banal, que poderemos resolver, mas por que não conseguimos resolver? Porque já estamos impactados por aquilo que aconteceu lá atrás. Aquela queda, aquela decisão de Adão, mexeu com as estruturas da criação. Não foi uma simples decisão. Tudo foi abalado. E por causa do mundo estar desse jeito, por causa dessa corrupção, por causa desse mal, por causa desse abalo, era necessário, como diz Anselmo de Cantuária, um teólogo medieval, era necessário que Cristo se encarnasse e toda aquela história que nós falamos na aula passada, ela tivesse os seus efeitos no mundo. Era necessário. Cristo foi o meio possível para que Deus pudesse conceder perdão a essa criação que lá em Adão começou se rebelando. E aqui está uma questão, né, importante também. Não foi só simplesmente porque Adão se rebelou lá no passado que nós, de alguma forma, herdamos isso. Não, não é só isso. Nós herdamos a rebelião de Adão, lá no Gênesis, lá no início, onde teve a queda, mas nós persistimos em nos rebelar. Ou seja, nós nos tornamos participantes dessa rebelião, como seres caídos. E aí está onde nós vemos essa queda estrutural, se é que podemos dizer assim. É como se nós seguíssemos o mesmo caminho, fazemos o mesmo percurso. Não foi uma história simplesmente passada, mas aquela história passada se repete dia após dia, podemos dizer, quando um ser humano vem a este mundo
olha para Deus e toda a criação diz: Senhor, seja feita a sua vontade. Deus diz: os mares parem aqui, e os mares param. Diz que os passarinhos voam e eles voam. Mas o ser humano, quando Deus diz: seja desse jeito, faça isto, ele diz não. Essa rebelião continua, se propaga, se perpetua. Esses são os efeitos do pecado original. E por causa disso, nós precisamos de perdão. Por causa disso, aquele sacrifício na cruz foi necessário. Algumas pessoas podem ponderar, né? Principalmente por causa dos tempos que nós vivemos hoje, né? Podem criticar essa forma que nós falamos a doutrina cristã, quando dizemos que Deus precisou pagar pelo pecado, enviando Cristo para morrer pelos pecadores. Algumas pessoas talvez possam falar: bom, mas será que ele não podia só perdoar? Será que não? Será que Deus não podia só falar: não, tá tudo bem, vai lá, né, que eu vou fingir que nada aconteceu? Será que ele não poderia fazer isso? Algumas vezes nós, de certa maneira, até fazemos isso, né? Sei lá, talvez você possa estar no trânsito e talvez ligou a seta muito rápido, entrou na frente de alguém e a pessoa, poxa, quase foi um acidente, mas não foi um acidente, né? Quase foi um acidente. E aí então você fala: ah, deixa ele embora, tudo bem, tá ok. Vamos deixar para lá. Será que Deus não poderia ter feito isso? Bom, o fato é que não. Não havia como Deus deixar para lá. Não havia como ele fingir que nada aconteceu. Justamente porque, como eu disse, esses efeitos, eles ganham consequências posteriores e estruturais. E hoje nós podemos perceber isso de alguma forma com as nossas atitudes também. Algumas atitudes que nós tomamos, a gente acha que só vai impactar a gente. Mas nunca é assim. Nós tomamos uma atitude na nossa vida particular, pessoal, né? Profissional, religiosa, ou qualquer seja que for, e a nossa família é a primeira a ser impactada por isso. Segundo são os nossos amigos. Terceiro podem ser pessoas próximas a nós, do nosso trabalho. Né? Quantas vezes você já não trabalhou com alguém que no trabalho é ótima, faz o serviço dela muito bem feito, mas por causa de alguma coisa que aconteceu lá na casa dela, parece que hoje não é o dia dela. As coisas impactam uma nas outras. Nós somos seres integrais, ou seja, que estamos sendo influenciados e influenciando o nosso próprio destino. As coisas simplesmente nós não deixamos para lá, não somos... Talvez essa mentalidade seja por causa das máquinas que nós utilizamos o tempo todo, que nós resetamos ela no botão e tudo começa novamente. Mas não é assim que funciona com o ser humano. Quando nós passamos por coisas, experimentamos coisas, essas coisas ficam com a gente. Essas coisas mexem com a gente, fazem parte do nosso dia. E nós precisamos nos lembrar disso. Então, Deus não poderia simplesmente deixar para lá, fingir que nada aconteceu. Era um problema pequeno? Não, não era um problema pequeno. Por causa dos seus efeitos, por causa das suas consequências e resultados, era um problema gigantesco. E como que Deus conseguiria resolver esse problema? Aqui está um outro ponto também interessante. Nós, é uma coisa também que acontece muito hoje, né, entre nós seres humanos. Quando o problema é nosso, nós fingimos que nós não temos problema. Né? Porque ele é nosso. Então nós não queremos assumir o problema. Então a gente finge que não tem problema, até alguém perceber, né? Só que isso é só, como diz aí fora, né, popularmente, só empurrar com a barriga, né? Uma hora o problema ele vem à tona. E nós, como pecadores, destituídos da glória de Deus, nós simplesmente deixamos o nosso problema para lá. Fingimos que nada aconteceu, né? Algumas críticas na teologia cristã é justamente porque nós adotamos uma posição de que Deus não existe nesse mundo, vamos tomar a nossa vida e levar do jeito que nós quisermos, não existe ninguém para nos julgar sobre as nossas ações lá no final. Ou seja, nós tiramos Deus da equação. Já que nós não conseguimos lidar com o nosso problema, vamos fingir que ele não existe, e quem tentar nos lembrar dele, a gente finge que não existe também. Bom, e mesmo assim,
A misericórdia de Deus foi tão grande, o amor de Deus foi tão grande, que ele não falou como talvez dê vontade na gente também de falar hoje em dia, né? Ah, então deixa que ele vai arcar com as consequências da própria ação dele. Deixa para lá que um dia ele vai ver que ele está errado. Não. Deus foi atrás de nós. Deus insistiu em nós. Deus proveu o meio como nós alcançaríamos essa reconciliação, né? Alcançaríamos essa transformação e, de fato, poderíamos agora sim ser perdoados por Ele. Então, Deus conseguiu abrir esse caminho para que nós tivéssemos perdão por causa da queda, por causa das nossas transgressões, por causa dos nossos pecados, por causa da nossa rebelião contra Ele e contra toda a criação, que acaba sendo consequência da nossa rebelião contra Deus. Então, o pecado era tão grave por duas principais razões. Primeiro, é porque há uma grande distinção nos atos que nós cometemos uns contra os outros em relação àquele ato que nós cometemos contra Deus. Há uma coisa que, após a queda e a criação de Deus, fora a ideia de que todos nós somos seres humanos semelhantes, que é que a queda do homem, o pecado, nos iguala. Nós acabamos perdendo, vamos dizer assim, a moral de julgar os outros, porque, no fundo, somos tão pecadores quanto qualquer um. Então nós não temos moral aqui de julgar ninguém. Quando um pregador vem à frente, na verdade é um grande paradoxo, né? Porque na verdade ele está expondo a palavra de Deus, está lendo a palavra do Deus Santo, quando ele não é nem um pouco santo. Por quê? Porque ele está maculado pelo pecado. E é por isso que é um dever tão grandioso. É uma coisa que nós não podemos fazer sem a graça de Deus. Expor a sua vontade, expor os seus desígnios, a sua lei, sem no mínimo nos sentirmos pequenos. Porque nós não somos dignos, seria, na verdade, mais útil e mais correto se o próprio Deus falasse. Mas ele escolhe a nós, vasos frágeis, para falar a sua palavra. Estamos em apuros, de certa maneira. Porque esse Deus é santo e nós não somos. Então, uma coisa é nós cometermos um pecado contra um semelhante pecador, tanto quanto a gente, né? A gente pensa que, de fato, nós conseguimos resolver as coisas aqui na forma horizontal. A gente consegue, até certo ponto. Mas é extremamente diferente quando pecamos contra o Rei da Glória, contra o Senhor dos Senhores. Perceba, eu não estou falando simplesmente que ele tem glória, que ele possui a glória, em certa medida, né? Que ele tem essa glória. Não. Eu estou falando que ele é o Rei da Glória. Eu estou falando que ele é o Senhor dos Senhores. Ele não é mais um Senhor. Não, ele está acima deles. E assim como Paulo, quando ele fala que nós devemos prestar obediência aos magistrados civis deste mundo, bom, se a esses devemos prestar obediência, que dirá aquele que, na verdade, os colocou naquele lugar e os sustenta naquele lugar. No mínimo, né, no nosso pensamento humano, deveria ser o triplo, o dobro, né, e elevado à quinta potência, o respeito cresce, a honra devida é maior. Então, um simples pecado, né, é como por algumas vezes nós falamos aqui, né? Uma coisa é você pisar no pé de um amigo seu, de um irmão seu, né? Tá aqui na igreja, vai ali pegar um café, às vezes pisa no pé do irmão, né? Aí fala, poxa, desculpa, né? E ok. Uma outra coisa, né, seria se você estivesse diante de um rei, né, da Idade Média, alguma coisa assim, e você está no mesmo lugar que ele, já é uma coisa difícil de acontecer, e ainda por si pisar no pé dele, né? Fazendo uma alusão ao filme e ao conto, né, Alice no País das Maravilhas,
provavelmente em seguida diriam cortem-lhe a cabeça, né? Seria alguma coisa parecida com isso. Porque existe um agravante pela honra que é devida àquela pessoa. E com Deus não é diferente. Ele merece toda a honra. E a nossa rebelião contra ele, contra o sustentador de todas as coisas, não foi uma coisa pequena. Não foi. Deus, ele é totalmente distinto de nós. Ele é o justo juiz. Nós temos juízes aqui. Juízes nesse país. Em algum momento eles cometem erros. Eles conseguem ser justos em alguns casos, mas eles cometem erros em alguns outros. E aí? Esse erro, será que pode passar impune? Será que é possível que nós o toleremos? Então, certamente com Deus não seria diferente. O pecado tem que ser pago, ele tem que ser consertado, a reparação deve ser feita, né? Uma coisa que a gente pede muito nos nossos dias, né? Reparação. Alguém precisa ser reparado. Isso não pode ficar impune desse jeito. E a reparação dos nossos pecados, a reparação da nossa rebelião contra o Senhor de toda a terra, foi conquistada através da morte de Jesus Cristo. Foi ele que conseguiu com que nós fôssemos perdoados. Eu queria ler isso, inclusive, no capítulo 8 da nossa confissão, a confissão de Westminster, a confissão a qual nós subscrevemos. No capítulo 8 da confissão, no artigo 5, ele vai dizer o seguinte: o Senhor Jesus, pela sua perfeita obediência e pelo seu sacrifício, sacrifício de si mesmo, sacrifício que pelo eterno Espírito ele ofereceu a Deus uma só vez, satisfez plenamente a justiça do Pai. E para todos aqueles que o Pai lhe deu, adquiriu não só a reconciliação, como também uma herança eterna no reino dos céus. Então nós estamos perdoados, fomos reconciliados, recebemos o perdão. Essa reconciliação significou o nosso perdão, o perdão da nossa rebelião. Estando perdoados agora, então, nós podemos ser restaurados, né? Podemos ter o nosso relacionamento com o Senhor Criador, o nosso Pai, readquirimos a posição de filhos, não somente criaturas revoltosas, mas voltamos como filhos, herdeiros do reino e herdeiros da promessa através de Jesus Cristo, retornamos. 2 Coríntios, capítulo 5, ele vai nos dizer que algo aconteceu conosco a partir desse perdão, a partir dessa reconciliação. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz que, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Somos novas criaturas. Eis que agora tudo está novo. Fomos, agora sim, podemos ter em mente, fomos justificados. Uma doutrina tão cara para o protestantismo e a nossa teologia. Fomos justificados. Recebemos o perdão, fomos reconciliados e retomamos o nosso relacionamento com Deus. Somos novas criaturas, podemos andar em novidade de vida. E isso significa, lá no fim, o resultado disso tudo é que fomos justificados. Recebemos, através de um acontecimento extraordinário, que foi a morte de Cristo, a nossa justificação. E aqui eu quero ler mais uma vez a Confissão de Westminster, dessa vez o capítulo 11, que fala sobre a justificação, artigo 1º, que diz o seguinte: os que Deus chama eficazmente, também livremente justifica. Essa justificação não consiste em Deus infundir neles a justiça, mas em perdoar os seus pecados e em considerar e aceitar as suas pessoas como justas. Deus não os justifica em razão de qualquer coisa neles operada ou por eles feita,
mas somente em consideração da obra de Cristo, não lhes imputando como justiça a própria fé, o ato de crer, ou qualquer outro ato de obediência evangélica, mas imputando-lhes a obediência e a satisfação de Cristo, quando eles o recebem e se firmam nele pela fé, que não tem de si mesmos, mas que é dom de Deus. Então nós recebemos essa justificação do próprio Deus. Não justificação como temos construído até aqui de alguma coisa que nós tenhamos feito, de alguma coisa que nós podemos ter merecido, mas a justificação foi uma obra completa de Deus. Deus foi até a cruz através da pessoa do seu Filho, Deus morreu por nós, Deus nos concedeu o perdão, Deus nos garantiu a reconciliação, nos deu de novo relacionamento com Ele e nos declarou justos diante dele. Não por qualquer coisa que nós tenhamos feito. Isso é tão crucial para nós, como eu disse, para nós protestantes, que isso nos separa completamente da Igreja Romana. Aqui é um ponto crucial e eu quero terminar nele. É um ponto crucial que nos diferencia. Estamos firmes na verdade evangélica de que toda a obra da salvação e toda a justificação vem de Deus e é obra de Deus. Não existe nada que possa vir de nós. Isso, inclusive, é uma das coisas que João Calvino fala na sua breve instrução cristã, quando ele fala a respeito da justificação. Ele fala que nenhuma obra provinda de nós conseguiria ser inteiramente, por causa da queda, livre de mancha. Até as nossas boas ações, até as nossas boas obras estão, de alguma maneira, influenciadas pelo pecado, se não estão compactuando com o pecado. A ponto de talvez alguns de nós podemos ficar em dúvida quando vemos algumas pessoas fazendo boas ações, ou aquilo que os seres humanos chamam de boas ações. Mas o fato é que nós não conhecemos, simplesmente sabemos que o pecado age, mas nós não conhecemos qual é a motivação daquela pessoa. E pode ter certeza que as pessoas fazem coisas bonitas por motivações erradas, por motivações egoístas. Principalmente nós podemos perceber isso em disputas. Quando nós nos vemos em disputas para ganhar espaço em algum lugar, seja no trabalho, seja em algum movimento social, nós queremos ser os melhores. Queremos fazer boas coisas. Mas será que se sondarmos os nossos corações, será que todo o nosso esforço, toda a nossa busca e procura para isso, não seria para nos elevarmos acima de alguém? Rebaixarmos alguém? Ou porque temos inveja de alguém? Ou porque queremos ser alguém que não somos? O fato é que o pecado está conosco o tempo todo, não importa o que nós façamos, enquanto estivermos no corpo desta morte, o pecado nos acompanha. E é por isso que Paulo diz que ele acaba, por mais nas boas intenções e boas atitudes que ele tem, ele acaba por fazer as coisas que ele não quer. Ele percebe que quando ele tenta fazer algo para agradar a Deus, o pecado parece que não permite que ele faça de forma perfeita, de forma completa. Então, por causa disso, nós acreditamos que a justificação, ela é uma coisa declarada sobre nós. Não é como a Igreja Romana acredita no seu dogma a respeito da justificação, que a justificação é uma cooperação, ou seja, a graça divina, ela coopera com o ser humano, o esforço do ser humano. E a partir dessas duas coisas, o ser humano consegue oferecer uma coisa agradável a Deus. Bom, nós rejeitamos isso. Nós dizemos não. O esforço humano, ele nunca consegue agradar a Deus. É por isso que a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque os nossos esforços não chegam lá. Os nossos esforços são pecaminosos. E por isso, finalizando, por isso que o efeito da morte de Cristo nos deu essa justificação de duas maneiras. Ou seja, a partir da declaração de que nós somos justos diante de Deus, como que agora Deus nos vê?
Deus nos vê agora com as obras de Cristo, porque os méritos são todos dele, não há nenhum mérito nosso. Ele agora nos perdoou das nossas falhas e das nossas más obras. Ou seja, Deus o jogou no mar do esquecimento. Essas duas coisas acontecem para que a nossa reconciliação com Deus possa ser perfeita. E Cristo na cruz consegue isso para a gente. Esse é o efeito da justificação. E aqui encerramos. Alguém tem alguma pergunta? Alguma dúvida? Alguma ponderação?